A primavera de 2003 marcou o início da primeira Bienal de Fotografia de Lisboa, que se estendeu por múltiplos espaços da cidade. Numa iniciativa de grande escala, este projeto, organizado pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com algumas das principais instituições culturais da cidade, pretende constituir-se como uma grande referência cultural no domínio da criação fotográfica. Tomando a fotografia como meio consagrado de criação artística e como testemunho das nossas memórias, a primeira edição da Lisboa Foto, comissariada por Sérgio Má, combina-se em torno de uma ideia comum: o espaço e a vida urbana, numa lógica que lhe dá o título: Passagens. Esta primeira edição da Bienal Lisboa Foto inicia-se com o título Passagens, em alusão a uma obra de Walter Benjamin, um dos mais importantes pensadores do dispositivo fotográfico, e a sua escolha está intimamente ligada ao enorme privilégio que os temas urbanos têm tido na história da fotografia. Para além disso, é extremamente importante contextualizar esta área temática como uma maneira de repensar não só a natureza específica da cultura fotográfica e, ao mesmo tempo, analisar os pontos de intersecção entre o fotográfico e outras disciplinas vizinhas, como o cinema, a videoarte e a pintura. Tenho para mim que, hoje em dia, pensar a fotografia não é apenas destacar o meramente fotográfico. Teremos que, inevitavelmente, incluir outras formas de práticas da imagem, mas que, em todo o caso, participam numa maneira muito particular que a fotografia promoveu de pensar e de refletir o mundo. O Torreão Nascente da Cordobaria Nacional recebeu duas exposições da Lisboa Foto. Uma expunha trabalhos de Joel Sternfeld, um fotógrafo norte-americano que adquiriu projeção internacional em finais dos anos 80 com a publicação do livro American Prospects, um rigoroso estudo sobre a presença de sinais da ordem social na paisagem norte-americana, sendo American Prospects o título de um dos núcleos da exposição de Sternfeld na Cordobaria. Ainda no Torreão Nascente da Cordobaria está igualmente exposta uma seleção de trabalhos de Victor Bergin, composta por 3 séries fotográficas e 3 videoinstalações. Nascido em 1941 na Inglaterra, Bergin é um dos mais importantes artistas a surgir no contexto da arte conceptual britânica durante o final da década de 60. Ao longo dos últimos 30 anos, Victor Bergin tem-se destacado no campo das artes visuais, numa análise que mais recentemente estendeu às imagens em movimento através da utilização do vídeo. Também a excelência da Galeria Dom Luís, no Palácio Nacional da Ajuda, foi cenário privilegiado de outro núcleo expositivo da Lisboa Foto, que trouxe ao público português a maior retrospectiva alguma vez realizada sobre a obra de Wiggy, um dos grandes vultos da fotografia norte-americana. Esta excelente retrospectiva integra mais de 2 centenas de provas do autor, reunindo o essencial da obra do grande fotógrafo. Embora tivesse nascido na Áustria em 1899, a família de Wiggy mudou-se para Nova Iorque em 1910, onde, ainda jovem, viria a descobrir a sua paixão pela fotografia, tornando-se um importante colaborador do New York Times e da agência Wide World Photos.
As suas fotografias documentam o cotidiano nova-iorquino das décadas de 30 e 40, oferecendo uma perturbante versão da realidade da cidade, retratando essencialmente os ambientes noturnos, o submundo do crime e os ambientes das franjas mais desfavorecidas da população. Na Galeria Municipal da Mitra, a Lisboa Photo expõe uma importante série de fotografias de Edgar Kleijsner, um fotógrafo holandês que nos últimos anos se tem destacado pelo seu trabalho fotográfico sobre a cidade de Lagos, na Nigéria. Kleijsner tem sido um grande colaborador do arquiteto Rem Koolhaas no âmbito do Harvard Project on the City, uma ampla investigação em torno dos efeitos da modernização sobre os grandes centros urbanos nas mais diversas regiões do mundo. Esta série sobre a cidade de Lagos, exposta na Galeria da Mitra, revela a forma metódica e sistemática como Kleijsner desenvolve o seu trabalho sobre os traços urbanísticos, sociais e antropológicos mais característicos de Lagos. Alexandre Estrela, Augusto Alves Silva, Daniel Blaufux e João Tabarra são os 4 nomes portugueses que integram a dezena e meia de artistas cujos trabalhos constituem o núcleo expositivo da Lisboa Photo no Centro Cultural de Belém, intitulado Arquivo e Simulação. Uma exposição que se apresenta abertamente vinculada às temáticas de referência da Lisboa Photo, o espaço e a vivência urbana. Reunindo propostas de vários géneros que vão da fotografia ao vídeo, a coletiva destes 15 artistas convida à reflexão sobre a natureza e sobre a cultura da fotografia no quadro do atual panorama de combinação e de interferência com outros meios de registro de imagens. É também no CCB que a Lisboa Photo rasga um olhar sobre uma das figuras míticas da história do cinema e da fotografia, Chris Marker. Uma exposição genericamente ancorada em 2 extremos cronológicos da obra de Marker. Num dos extremos, a exibição do seu primeiro filme, La GT, realizado em 1962, no qual ressalta uma das suas principais singularidades: o facto de ser um filme quase exclusivamente construído por fotografias acompanhadas por uma narração em voz off. No outro extremo, um dos seus mais recentes trabalhos, o CD-ROM in Memory, onde Chris Marker digitaliza as suas próprias memórias. Do CCB para o extremo oposto da cidade, a Lisboa Photo expõe no Pavilhão de Portugal o trabalho de um fotógrafo que se tornou numa das principais figuras do panorama da fotografia artística contemporânea, o japonês Hiroshi Sugimoto. Especialmente conhecido pelas suas fotografias de longa exposição, Sugimoto tem desenvolvido nos últimos anos uma nova série centrada sobre os maiores ícones da arquitetura mundial.
São 22 imagens desta última série de Sugimoto, Architecture, que a Lisboa Photo apresenta no Pavilhão de Portugal. São fotografias de grandes dimensões em que os edifícios aparecem desfocados. Sugimoto não pretende documentar a arquitetura, mas sim representar a sua solidez física e icónica, a sua capacidade evocativa e a sua presença enigmática. A par desta série de 22 fotografias de Sugimoto, a Lisboa Photo escolheu também o Pavilhão de Portugal para mostrar o trabalho de um dos mais importantes artistas brasileiros da atualidade, Artur Homar. Movimentando-se por várias disciplinas como a fotografia, o vídeo, as artes plásticas, a música e o cinema, Artur Homar tem vindo a construir uma obra singular em torno de múltiplas realidades da sociedade brasileira. Parte da sua vasta obra está aqui representada através de um trabalho intitulado Antropologia da Face Gloriosa, uma série de cerca de 160 retratos registados ao longo de sucessivos carnavais do Rio de Janeiro. Um terceiro núcleo expositivo da Lisboa Photo no Pavilhão de Portugal exibe trabalhos de Gilberto Reis. No trabalho de Gilberto Reis, as imagens não fundamentam qualquer tipo de vinculação objetiva ou realista. Antes, pelo contrário, as imagens quase invisíveis sublinham o seu esforço de desnaturalização do imaginário sobre a realidade. Um quarto núcleo expositivo no Pavilhão de Portugal reúne o trabalho de dois jovens artistas portugueses. Daniel Malhão, que trabalha sobretudo com a técnica fotográfica, e Nuno Ribeiro, ainda mais jovem, mais vocacionado para as instalações de vídeo, tendo sido a convite da Lisboa Photo que ambos desenvolveram trabalhos inéditos em função dos temas de referência desta primeira edição da Bienal de Fotografia de Lisboa. Não longe do Pavilhão de Portugal, a Lisboa Photo aproveita de forma excelente a singularidade cenográfica do Oceanário para expor o trabalho igualmente excelente de outro português, Luís Pavão, que desde meados dos anos 80 tem dedicado especial atenção à cidade de Lisboa. No seu mais recente projeto, realizado nos anos de viragem do milénio, Luís Pavão desenvolveu um trabalho de extrema relevância para uma atualizada consciência perceptiva da cidade de Lisboa. Um exercício que reconfigura as imagens da cidade sob o efeito continuado das suas principais transformações espaciais, arquitetónicas e socio-urbanísticas. Em centenas de fotografias a preto e branco de grande rigor formal e técnico, das quais esta exposição apresenta uma seleção de 25 imagens impressas numa escala superior, Pavão propõe-nos um novo inventário, uma nova cartografia espacial e vivencial de Lisboa, em que a memória e a herança simbólica da cidade se cruzam e se interpenetram com os efeitos da modernização mais recente. Nos pavilhões branco e preto que esbatem os limites dos jardins do Museu da Cidade, a Lisboa Photo expõe uma seleção de vários artistas portugueses que, ao longo dos últimos anos, finalizaram os seus estudos no Arco, com percursos formativos diversos. Intitulada Espiritismo, esta mostra reúne trabalhos de Bruno Varela, Daniel Barroca, Frederico Saraiva, Maria Lusitano, Rodrigo Peixoto e Virgínia Mota.
Uns são trabalhos em vídeo, outros em suporte fotográfico, criando um conjunto onde o cruzar de informações técnicas, opções estéticas e práticas de trabalho produz sensíveis coabitações entre documentalismo e desenho, plano cinematográfico e plano pictórico, composição cênica e convicção experimentalista. No Museu do Chiado expõe-se parte do trabalho de um fotógrafo que nasceu há quase 100 anos, Élie Lothar. Lothar, que nasceu em Paris em 1905, é autor de uma obra relativamente desconhecida que só recentemente veio a ser estudada em profundidade e a conhecer a divulgação e reconhecimento que merece, sendo o seu autor hoje em dia reconhecido como um dos mais emblemáticos representantes das práticas fotográficas no quadro das vanguardas parisienses durante os anos de 30 e 40. Depois de ter sido aprendiz e assistente da célebre fotógrafa alemã Germanie Krull, Élie Lothar veio a tornar-se numa das figuras mais comprometidas com a efervescência artística e intelectual que florescia em Paris. Próxima da influência surrealista, a fotografia de Élie Lothar trata assuntos desconcertantes ou insólitos que são próprios da vida moderna, conciliando a imagem mais simples da realidade com o ângulo mais moderno de registro. De um fotógrafo contemporâneo de Élie Lothar, a Lisboa Foto expõe no magnífico cenário do Convento das Bernardas, recentemente recuperado, cerca de 150 provas originais de um dos mais notáveis fotógrafos documentais de Lisboa, Eduardo Portugal, que nasceu em Lisboa no ano de 1900. Autor de uma vastíssima obra, maioritariamente construída ao longo das décadas de 30, 40 e 50, Eduardo Portugal, extremamente atento à cidade e à enorme evolução que tão profundamente a transformou nesse período, acompanhou as demolições em bairros tradicionais e a criação dos novos, como o de Alvalade ou da Encarnação, registou a construção dos novos mercados, acompanhou o dia-a-dia dos bairros tradicionais, cobriu a exposição do mundo português e fotografou a Feira da Ladra, os monumentos, igrejas, ermidas, capelas, portais e conventos de Lisboa. A extraordinária coleção de Eduardo Portugal foi oferecida pela família ao Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa após a morte do autor. Uma coleção notável, de extrema importância para a história da cidade, que compreende uma grande quantidade de negativos, provas, postais, álbuns com provas coladas, álbuns temáticos, livros de registro do fotógrafo, diários, livros de contabilidade, correspondência diversa, cadernos de viagens e objetos pessoais do autor. Para terminar este breve périplo que pretende deixar registada uma memória do que foi a primeira Bienal de Fotografia de Lisboa, é justo deixar o enfoque deste percurso na coleção que esteve exposta no Arquivo Fotográfico Municipal. Justo porque a coleção que aqui se expõe é de extrema importância para a história da cidade. Mas justo também porque o Arquivo Fotográfico é, sem dúvida, uma referência incontornável na preservação e divulgação de um valiosíssimo património que guarda a memória de Lisboa ao longo dos últimos 150 anos. Exemplo dessa notável memória de Lisboa é a coleção Ferreira da Cunha, constituída por mais de 2.200 chapas de vidro. Uma coleção que reúne o trabalho realizado pelos pioneiros da reportagem fotográfica em Portugal e inclui imagens de Josué Benoliel, o primeiro e provavelmente mais notável fotorepórter português, mas também dos que procuraram seguir o seu exemplo de modernidade, como Anselmo Franco, Serra Ribeiro, André Salgado e o próprio Ferreira da Cunha. Para a exposição foram selecionadas cerca de 100 imagens, tendo em conta o interesse estético e documental, aferido não só pela relevância histórica das situações, pessoas e práticas representadas, como também pelo contributo para uma história do fotojornalismo em Portugal.